Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente vai dar agora sequência à terceira aula, terceira parte da aula sobre Antiguidade Oriental. Essa aula vai ser dedicada ao povo hebreu, que é o antepassado do povo judaico. Vamos entender isso melhor? Vem comigo. A gente tradicionalmente associa a localização do povo hebraico à região que hoje recebe o nome de Palestina. Tá? Obviamente, essa região não era chamada de Palestina na época em que os hebreus habitaram ali originariamente. Esse nome Palestina se deve ao fato de que, depois de algum tempo da saída desses hebreus dessa terra, ela foi ocupada por um outro povo, chamado povo palestino. Tá? Então, o nome da região hoje é Palestina. Mas o nome histórico que os hebreus deram para essa terra, tá, foi Canaã. Tá? Os hebreus também chamavam essa terra de Canaã de terra prometida. A gente vai dizer quem prometeu a eles, por que essa terra é prometida. Tá? Mas, num primeiro momento, guarda que a localização tradicional a qual os hebreus estão associados é o que hoje a gente chama de Palestina, e, na época em que esses hebreus habitaram essa área, era chamado de Canaã. Entendeu até aqui? Então segue comigo. Como é que funcionava a economia dessa sociedade? Ela era baseada na agricultura, em primeiro lugar, mas principalmente no pastoreio, tá? Na criação de ovelhas e cabras. É por isso que o texto bíblico ele está repleto de metáforas relacionadas a pastores, né? Por isso que, por exemplo, tem aquele salmo famoso que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que o pastor faz? O pastor guia, ele comanda o rebanho, ele comanda as ovelhas, né? Então, como a Bíblia ela foi escrita por um povo de pastores, ela está repleta de metáforas como essa, falando sobre pastores e pastoreio, porque isso era mais compreensível, era mais fácil de entender para aquele povo. Eram metáforas de absorção imediata. Eles já, de uma única vez, entendiam do que se estava falando e qual era o objetivo daquelas metáforas e alegorias. O que leva a gente para um outro ponto, que é o seguinte: qual é a principal fonte que nós usamos para tentar conhecer e entender a história do povo hebreu? A gente vai usar principalmente o livro bíblico. Na verdade, uma parte específica do livro bíblico, tá? O Antigo Testamento, não é toda a Bíblia, mas sim uma parte do Antigo Testamento, porque nesse Antigo Testamento, né, na nossa Bíblia cristã, o Antigo Testamento ele equivale mais ou menos a Torá, que era o livro sagrado, que é o livro sagrado do povo judeu. Tá? Então, os judeus eles têm lá o Torá, nós cristãos, nossa sociedade cristã, ela pegou o Torá e acrescentou uma segunda parte, chamada de Novo Testamento, e essa parte equivalente ao Torá foi chamada de Velho Testamento. E é importante você ter isso em mente nesse momento, porque, normalmente, a história ela é considerada uma ciência humana, e, enquanto ciência, ela não pode ou não deve ficar buscando explicações metafísicas, explicações de caráter religioso, mas a nossa principal fonte é uma fonte de caráter religioso. Então, toda vez que um historiador vai tentar estudar a história do povo hebreu a partir dessa fonte que é religiosa, é necessário um certo senso crítico e um distanciamento. O historiador, o pesquisador, ele não pode deixar os seus sentimentos religiosos falarem mais alto na hora que ele tenta analisar e entender a história desse povo. Nem porque ele concorda com aquela religião, nem tampouco quando ele discorda daquela religião. Então a gente tem que olhar para o texto bíblico, né, para o livro do Torá, para o texto sagrado, para tentar entender e conhecer a história dos hebreus. Tá? Mas a gente tem que tentar entender que muitas das coisas que constam desse texto, na constituição de uma explicação histórica, devem ser entendidos como metáforas. Tá? Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui prático e imediato. Como é que a Bíblia descreve, como é que o Antigo Testamento descreve a origem da humanidade? Há 5.000 e poucos anos atrás, Deus criou tudo que existe, o planeta Terra, o universo todo e tal, e criou Adão e Eva. Tá? Pegou Adão do barro, modelou a partir do barro o primeiro homem, que seria Adão, e algum tempo depois tira uma das costelas de Adão para compor o corpo de Eva. Tá? Essa é a explicação
bíblica que a gente tem. E aí você, obviamente, pode ter uma interpretação literal disso, de que, de fato, Deus é todo-poderoso e é capaz de pegar barro e transformar em vida. Isso é uma explicação plausível dentro da religião. Dentro da ciência, você tem que tentar entender isso a partir de um sentido metafórico. A gente sabe que existe, por exemplo, uma explicação científica para a origem do universo e para a origem dos seres humanos, né? Por exemplo, a teoria do Big Bang, a teoria da evolução das espécies e tudo mais. E aí não significa dizer que essas teorias elas estão invalidando, negando ou anulando o texto bíblico, mas sim que elas podem trazer um novo sentido para esse texto bíblico. Primeira coisa, fazer o ser humano do barro. O que isso quer dizer? É até certo ponto uma lição de humildade, se você interpretar metaforicamente, simbolicamente, é uma lição de humildade para os seres humanos. Nós não somos feitos de matérias-primas nobres, valiosas, nós não somos feitos de ouro, de prata, de nada disso. Nós somos feitos de material comum, o mesmo material que compõe a terra ao nosso redor. Assim como a gente se alimenta de comida que vem da terra, e assim como a gente, quando não está mais aqui, quando falece e é enterrado, né, o nosso corpo ele passa a compor essa terra. Então nós e a terra somos um só. Nós não somos especiais, num certo sentido, nós não somos superiores ao resto da criação, num certo sentido. Então tem uma lição de humildade. Se você interpretar metaforicamente a história de ser humano sendo feito do barro, por Deus, né? E tem um sentido ali um pouco mais prático de querer dizer que nós temos uma relação de simbiose ali com o planeta Terra, que nós devemos valorizar o planeta Terra e tudo mais, enfim. Então você tem uma explicação metafórica também, que você não precisa necessariamente pegar essa alegoria, essa história e interpretá-la de forma literal. Existem interpretações possíveis. E elas não se excluem, elas não se invalidam, tá? Para começo de conversa. Segunda coisa, quando se fala assim, a costela, né, Deus retira a costela de Adão para fazer Eva. Tá? O que isso pode estar simbolizando se a gente for tentar fazer uma interpretação metafórica? A costela ela fica próxima do quê? Ela fica na nossa caixa torácica e ela fica próxima dos nossos órgãos mais importantes, pulmão, coração. As costelas, elas inclusive são a proteção que o nosso esqueleto, né, forma em torno desses órgãos que são tão importantes. Mas, em todo caso, a costela está ali próxima do coração. O que você pode estar querendo dizer com isso? Que o ser humano, que o homem deve tratar a mulher como se fosse parte dele mesmo. Ele deve guardar, em relação à mulher, uma posição, uma forma de ver e entender a mulher como se fosse parte dele e uma parte importante, uma parte que está perto do coração. É também uma lição, metaforicamente falando, de humildade para os homens, de ouvir as mulheres, de dar um lugar, dar um espaço para as mulheres, né? Porque as mulheres não são tão diferentes de nós homens, elas são formadas a partir da mesma matéria, do mesmo material, né? E a gente deve guardá-las perto do coração. Então, metaforicamente, você também tem essa interpretação. Então, quer dizer, o que você precisa guardar na memória agora é o seguinte: quando você for se debruçar sobre as fontes para a história do povo, o estudo da história do povo hebraico, sabendo que são fontes religiosas, você tem que ter um certo distanciamento crítico em relação à mensagem que essa fonte religiosa traduz. Isso não significa abandonar a sua crença, mas no momento em que você está fazendo aquele estudo, é tentar buscar um sentido metafórico numa história que você está lendo e não aceitar um sentido literal sempre como o primeiro e único sentido possível. Tá? Espero que isso seja compreensível, espero que a gente esteja falando alguma coisa que vocês consigam entender. Tá? Vamos seguir aqui adiante. Quando a gente falar sobre a história do povo hebreu, né, especificamente entrando na política, a gente com isso consegue também já organizar a história do povo hebreu em 3 fases, em 3 períodos. Tá? E aí cada um desses períodos da história do povo hebreu está diretamente relacionada a um momento da história desse povo e da organização política, do que estava acontecendo e tudo mais. Que fases são essas? Patriarcado, juizado e monarquia. Ou era dos patriarcas, era dos juízes e era dos reis. Tem inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento, se você pegar para olhar, um livro chamado Livro de Reis. Tem um livro chamado Livro de Juízes.
Juízes. Por que tem um livro no Antigo Testamento chamado Livro de Juízes? Porque é a parte da Bíblia que fala sobre este período da história hebraica. O que significa esse livro dos reis? É a parte do texto bíblico que conta o momento em que os hebreus se constituem como uma monarquia e assim por diante. Tá? Vamos avançar aqui o próximo slide um pouquinho, entrando nesse momento aqui do patriarcado, da era dos patriarcas. Tá? Existia, segundo a Bíblia, segundo conta a Bíblia, um indivíduo chamado Abrão, tá? Que morava na região da Mesopotâmia, tá? E era um pastor de ovelhas e tal, ele era um chefe de uma tribo, de uma família, de pessoas que tinham um grau de parentesco com ele era o homem mais velho ali daquele grupo e tal, e ele era casado, tá? Ele não conseguia ter filhos do seu casamento, e aí ele começa a orar para Deus e tal, e um dia Deus fala com ele. Deus fala com ele e fala o seguinte: olha só, primeira coisa, você a partir de agora vai passar a cultuar só a mim. Tá? Você vive aqui numa região na Mesopotâmia em que você tem vários povos em torno que são politeístas, que adotam a crença em vários deuses diferentes e tal, e a partir de agora você vai acreditar só em mim, eu serei o seu Deus. E como recompensa por você acreditar só em mim, eu vou, em primeiro lugar, fazer com que você tenha um filho e vou te dar uma terra todinha só para você. Tá? E aí, como sinal dessa aliança que a gente está fazendo aqui agora, eu e você, tá? Você vai mudar seu nome de Abrão para Abraão e você vai fazer um procedimento no seu corpo, tá? Chamado circuncisão. Em que consiste essa circuncisão? É quando no homem se retira a pele que fica em torno da glande do pênis. Tá? É a pele que fica ali, chamada de prepúcio. É um procedimento cirúrgico. E aí Deus teria pedido como um sinal físico dessa aliança, dessa união, né, do grupo de Abraão com Deus. Deus pede para que Abraão realize esse procedimento em si mesmo e que todos os homens daquela tribo realizem também esse procedimento. E a partir daquele momento, todo menino que nascer nesta tribo, que nascesse naquele povo, deveria também realizar este procedimento da circuncisão. Então, até hoje, é uma marca física distintiva dos homens judeus o fato de eles serem circuncidados. Muitos alunos às vezes perguntam assim na aula de Segunda Guerra Mundial, Hitler, Holocausto, como é que você sabia quem era judeu e quem não era judeu? Existiam várias formas de se determinar isso, formas cientificamente mais corretas, cientificamente menos corretas, lá na época da Segunda Guerra Mundial, mas um sinal distintivo muito simples, tá? Que alguém poderia usar para mostrar que era ou que não era judeu, se fosse homem, seria, né, um exame físico da pessoa nua. Se ela tivesse o pênis não circuncidado, né, não tivesse feito a circuncisão, ela não era judeu, porque o homem judeu, obrigatoriamente, todo homem, né, que segue essa crença e tal, ele precisa ser circuncidado. E normalmente essa circuncisão acontece ainda na infância, né, quando o menino acabou de nascer, bebezinho, tem lá dias de vida e tal, já se realiza essa circuncisão. Então, você tem aqui uma série de características do povo judeu que persistem até hoje na sociedade e que são explicadas nesse momento com uma única passagem bíblica, né, que explica por que os hebreus consideravam que eles tinham direito a uma determinada terra, né, porque essa terra teria lhes sido prometida diretamente por Deus, né, era um compromisso de Deus com eles, porque eles carregam, os homens pelo menos, fisicamente essa marca. Enfim, uma série de características aqui que você vê nessa mesma única passagem bíblica. E aí você já percebe que os hebreus eles estão adotando uma característica distinta da maior parte dos povos da Antiguidade Oriental. Como Deus fala com Abraão e fala, a partir de agora você vai cultuar só a mim, você vai abandonar os outros deuses que existem aqui na Mesopotâmia, a gente tem que essa religião dos hebreus é a primeira religião na Antiguidade a seguir o monoteísmo, do grego monos, um só, theos, Deus. A crença em só um Deus. Outra característica e fundamental
do povo hebraico, que você já começa a conhecer por essa passagem bíblica. Tá? E aí, Abraão faz isso, né? Ele migra em direção a essa terra que lhe foi prometida por Deus. Deus promete para ele, olha, essa terra que eu vou te dar, né? Chamada lá na época de Canaã, hoje chamada de Palestina. Você vê como o nome de Palestina aqui, mas lá na época o nome era Canaã. E aí Deus fala para Abraão, olha, essa terra aqui vai ser maravilhosa para você. Nesta terra mana leite e mel. Nessa terra brota a riqueza, brota o conforto, brota o alimento sem esforço. Brota o leite e brota o mel do chão. Olha como você vai ter a doçura sabe, a alimentação para prover a si e aos seus descendentes, aos seus familiares e tal. Então era a crença de que Deus estava oferecendo um enorme presente, uma terra para esses hebreus habitarem, que era uma terra de extremo conforto, né? Não tendo mais o paraíso, porque os seres humanos foram, na história bíblica, expulsos do paraíso, porque pecaram, cometeram o pecado original, não tendo mais a terra bíblica, essa terra seria, assim, o melhor disponível. Tá? Essa é a ideia nessa primeira passagem bíblica. E aí, Abraão vai para lá, para Terra Prometida, né? Se ocupa daquela região, tem filhos e tudo mais, né? Reforça essa aliança com Deus em múltiplas ocasiões, tem descendentes, depois de Abraão a gente tem Isaac, depois Jacó e assim por diante. Tá? São vários aí os descendentes de Abraão. Só que um ponto importante aqui era o seguinte, tá? Jacó era um descendente de Abraão e ele tem vários filhos. Tá? Ele tem vários filhos, só que o seu filho favorito era seu filho mais novo, José. Tá? José era o filho favorito de Jacó, que bacana, ele amava muito esse filho, era o caçula, aquela coisa, né? Quem é filho caçula sabe que o papai e a mamãe dão aquela protegida no filho caçula, né? Enfim, e aí os irmãos mais velhos ficaram com ciúme, tá? Ficaram com ciúme de José, sequestraram ele um dia no meio da noite, levaram ele até uma estrada próxima e o venderam como escravo para um mercador que passava ali próximo. Tá? E aí esse mercador, ele estava indo ali da Palestina, de Canaã, em direção ao Egito. Tá? E aí esse mercador compra José e vai para o Egito. Tá? Guardou essa informação? Só que José, ele era não só o favorito do seu pai, mas de uma certa maneira também um favorito de Deus, né? Deus havia dado a José ali um poder, uma habilidade especial, que era o poder, era a habilidade de ler, de interpretar os sonhos. Quando alguém tinha um sonho, tá? Contava para José, José conseguia entender a mensagem que Deus estava mandando através daquele sonho. E essa fama vai acompanhando José, né, com o seu novo dono e tal. E quando José está lá chegando no Egito com o seu novo dono, como escravo e tal, chegando no Egito, quem governava o Egito era um faraó, né? E aí esse faraó ele tinha tido um sonho muito estranho, muito esquisito. E esse sonho consistia no seguinte, o faraó havia sonhado com 7 vacas, tá? Muito, muito gordas. 7 vacas gordas, pastando, felizes, contentes, gordinhas e tal. Parecia vaca de anúncio de chocolate, né? Anúncio da Chocolate Milka. Aquelas vacas holandesas assim bonitas e tal. E aí no sonho, logo depois das 7 vacas gordas, ali no cantinho do pasto, apareciam 7 vacas magras. Essas vacas eram só pele e osso, só tinha o esqueletinho da vaquinha, tadinha, a vaquinha passando fome lá. O que as vacas magras fazem? Elas vão até as vacas gordas e comem, engolem as vacas gordas. Esse era o sonho que o faraó havia tido. E aí o faraó, ele chama os maiores adivinhos do Egito, do reino e tal, e pergunta, poxa, interpreta para mim o que quer dizer esse sonho e tal, e ninguém conseguia interpretar o sonho. E ao mesmo tempo, chegou a fama no Egito de que José era um bom intérprete de sonhos. Então, o dono de José, o mercador que havia comprado José, vai até o palácio do faraó e fala, olha só, eu tenho aqui um escravo que interpreta sonhos e tal, eu trouxe de presente esse escravo para o faraó e tudo mais. E aí o faraó se encontra com José e conta o sonho e pergunta, o que está acontecendo? O que significa esse sonho? E José interpreta, olha, isso é uma mensagem de Deus para você dizendo o seguinte, teremos pela frente 7 anos de enorme prosperidade, muita comida, muita abundância, vai ter o suficiente para todo mundo, sabe, viver bem, se alimentar, ficar feliz e contente. Mas depois desses anos, né,
de vacas gordas, esses anos de fartura, vamos ter um período de vacas magras, de vacas, essas vacas magras elas simbolizam a fome, vamos ter tempos de necessidade, de carestia. A ideia então é que as vacas gordas simbolizavam 7 anos de abundância e prosperidade, e as vacas magras simbolizavam 7 anos de fome, de carência, de necessidade das pessoas. E que toda a comida acumulada ao longo desses 7 anos de vacas gordas seriam consumidas aí para você poder superar essas vacas magras. Então a dica que José dá ao faraó é o seguinte: aproveita esses anos de vacas gordas e acumula muita comida. Guarda bastante comida nos celeiros reais do faraó e tal, para que quando a fome de fato chegue, o faraó possa distribuir comida para o povo e a população não morrer de fome. E assim foi feito e deu certo. E com isso, José acaba se tornando meio que um favorito também do faraó. Era favorito do seu pai, favorito de Deus e favorito do faraó também. O faraó tem José como um dos seus principais conselheiros e pessoas muito próximas dele ali e tudo mais. Só que durante esses 7 anos de fome, não passaram fome apenas os egípcios. Aquela fome ela teria alcançado toda a região do Crescente Fértil, inclusive a região de Canaã, a região da Palestina. E o povo que vivia ali, o povo hebreu que vivia ali na Palestina, os irmãos de José, seus familiares todos e tal, começaram a passar fome também. E eles tiveram notícia de que dentro do Egito havia comida disponível, havia comida abundante. Tá? Então, o que esses hebreus fazem? Eles abandonam a terra prometida e migram para dentro do Egito. Tá? É um tempo de exílio em busca de melhores condições no Egito. Beleza? Até aqui? Quando esses caras entram, o faraó fica com o pé atrás e fala: que história é essa daqui? Que vocês estão entrando aqui na minha terra? Vocês chegaram de não sei aonde, vieram aqui pegar comida que a gente acumulou na época das vacas gordas. Só que no momento que esse povo hebreu entra no Egito, José vê e percebe que são seus irmãos, são seus familiares e tal, e fala com o faraó: olha, não tem como a gente dar um jeito de mantê-los aqui também e tal. E o faraó, como uma prova de gratidão, um sinal de gratidão em relação a José, autoriza que os hebreus habitem aquela terra ali. Historicamente, a interpretação que a gente tem é que essa entrada dos hebreus dentro do Egito teria acontecido num momento em que o Egito havia sido invadido pelos chamados povos do mar, os Ixos. Se você voltar lá atrás na videoaula de Egito, você sabe que teve um momento em que o Egito foi invadido por um povo estrangeiro, foi dominado e os egípcios perderam sua liberdade. Tá? Então, alguns historiadores argumentam que esses povos do mar, esses povos Ixos, eles teriam uma relação, um parentesco com o povo hebreu. E aí, quando os Ixos entram no Egito, entram junto os hebreus em busca de melhores condições. E como quem estava mandando no Egito eram os Ixos, que eram parentes dos hebreus, os Ixos deixaram os hebreus viverem ali, ficarem ali no Egito. Então, olha como você vê aí, por um lado, uma explicação que a Bíblia te dá e a explicação histórica, mais científica, como uma coisa serve de metáfora para outra. Acontece que, com o passar do tempo, aquele faraó morre, José morre, os descendentes de José também morrem e tal, e os hebreus vão se tornando em maior número dentro do Egito. O que os egípcios fazem? Eles ficam com medo de perder o seu próprio país e escravizam os hebreus. Tá? A explicação mais técnica, mais científica para isso seria que nesse momento os Ixos são expulsos e os hebreus que estavam por ali e que tinham parentesco, proximidade com os Ixos, acaba sobrando para eles e eles são escravizados. Quer dizer que vocês eram amigos dos caras que nos dominaram? Então agora vocês, hebreus, vão ser os nossos escravos. Então, só para deixar isso claro, o uso de escravidão era extremamente popular e difundido na antiguidade. O povo hebreu, por exemplo, historicamente, ele foi escravizado algumas vezes ao longo da sua história. A primeira teria sido essa. Tá? Então, passa-se algum tempo e esse povo hebreu é escravizado. Na explicação bíblica, né, porque passou muito tempo depois de José e os faraós já não tinham mais essa gratidão, essa memória e aproveitam para escravizar os hebreus. E na explicação ali mais científica, porque os hebreus seriam um povo meio que aliado do outro povo que estava dominando o Egito. Quando esse outro povo que estava dominando o Egito é expulso, os aliados hebreus acabam dançando aí na história e sendo escravizados. Beleza? Passa-se mais algum tempo, chegamos ali pós Akenaton e tal, e a gente vai ter um hebreu de nome Moisés, tá? Que
vai começar a receber um chamado de Deus. Deus vai falar com Moisés e vai dizer assim: Moisés, você é o cara escolhido. Eu, Deus, estou te escolhendo para uma missão. Que missão é essa, ó Deus? Pergunta Moisés. E Deus responde: olha, eu estou te escolhendo para libertar os hebreus da escravidão lá no Egito. Tá? E aí Moisés vai lá, conversa com o faraó e fala: faraó, Deus falou comigo, Deus do meu povo falou comigo e pediu para você libertar o povo hebreu. O faraó fala: o seu Deus para mim não vale de nada, não acredito nele. E como punição, Deus manda, né, o Deus dos hebreus manda como castigo 10 pragas sobre o Egito para fazer os egípcios sofrerem e tal, e com isso conseguir convencer o faraó a libertar o povo hebreu. É o que acontece, segundo a Bíblia, tá? O faraó fala: podem ir embora, vocês já lançaram várias pragas aqui sobre a minha sociedade, dá muito mais trabalho, dá muito mais transtorno ficar mantendo vocês como escravos do que libertá-los, então vão-se embora. E aí Moisés pega os hebreus e eles vão se deslocando. Ocorre que, quando estavam quase saindo do Egito, o faraó muda de ideia, chama um exército e vai atrás dos hebreus para matá-los como uma forma de vingança, né? Já que vocês foram responsáveis por várias pragas caírem sobre o povo egípcio, né? Eu agora, como castigo, como punição, vou matar vocês todos. E aí, nesse momento, Moisés está quase saindo do Egito, mas não saiu ainda. Ele está às margens do chamado Mar Vermelho. Moisés olha para cima e fala: e aí, Deus, o que a gente tem que fazer agora, né? Tá vindo as tropas do faraó ali a poucos minutos de distância. Como é que a gente faz? E Deus fala com Moisés e fala assim: Moisés, pega o cajado, enfia aí na água do mar, que eu vou abrir as águas do mar. É a imagem que você está vendo aqui embaixo, tá? Moisés, aqui no meio, abrindo as águas do Mar Vermelho para que o povo hebreu pudesse passar. O povo hebreu passa, as águas do mar estão abertas, tá? Quando os exércitos, os soldados do faraó vão passar também nesse mar que está aberto, Deus fecha o mar, as águas se abatem sobre os soldados do faraó e eles morrem afogados. Essa é a explicação bíblica da coisa, né? Alguns outros indivíduos tentam dar uma explicação histórica de que, na verdade, os hebreus não teriam passado literalmente no meio das águas, mas sim que eles teriam conseguido passar a pé seco numa área que normalmente era uma área onde o Mar Vermelho estava passando, né? Então talvez um momento de seca muito grande ou alguma coisa do tipo, em que os níveis da água do Mar Vermelho tinham se retraído e os hebreus conseguem passar numa área que antes era banhada pelo Mar Vermelho. Seria uma explicação aí um pouco mais técnica, científica e não necessariamente religiosa, tá? Enfim, mas essa parte é um pouquinho obscura, essa explicação, né? A hermenêutica, a explicação técnica dessa passagem já é um pouco mais obscura se você não tentar buscar elementos religiosos, tá? De qualquer forma, a gente tem aqui que Moisés é o cara que lidera esses hebreus para saírem do Egito e voltarem para a terra prometida, para Canaã. E aí estaria aqui, né, a rota que o Moisés teria de fato feito sem considerar nenhuma passagem aí pelo meio do mar, tá? Enquanto passava por essas terras aqui, Moisés teria recebido de Deus um conjunto de tábuas, tá? de tábuas de pedra, com leis escritas. Tá? E dentre essas leis estavam várias regras. A primeira delas, por exemplo, dizendo que as pessoas do povo hebreu deveriam amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que deveriam honrar o pai e a mãe, que não deveriam matar, não deveriam roubar e assim por diante. Tá? Na Bíblia, essas leis que Deus manda diretamente para Moisés são chamadas de 10 mandamentos. São os 10 mandamentos. Tá? Esses 10 mandamentos são uma espécie de código de Hammurabi dos hebreus. Assim como os mesopotâmicos, né? Os babilônicos tiveram lá o código de Hammurabi, uma lei escrita, né, para ter a clareza e a segurança jurídica. Aqui, nesse momento, os hebreus também teriam sua própria lei escrita, né, para ter a sua segurança jurídica, e essas leis escritas teriam sido dadas por Deus diretamente para Moisés, que divulga, né, para que todo mundo ali conhecesse a lei e seguisse. Tá? Acontece que quando os hebreus chegam até Canaã, chegam de volta na Terra Prometida, eles descobrem que a terra que eles antes haviam habitado, séculos antes, estava ocupada por diversos povos distintos. Era uma terra que foi prometida por Deus aos hebreus, mas
Quando os hebreus deixam aquela terra muito tempo largada e vão para o Egito, quando eles decidem voltar do Egito, quando eles conseguem voltar do Egito, aquela terra prometida ela já está ocupada por outros povos. Então, esse momento é um momento em que a gente já não tem mais patriarcas, né? Esses patriarcas eram pessoas idosas que eram chefes do povo hebreu, eram os que tinham mais tradição, eram os que tinham mais conhecimento e que guiavam o povo. Mas, quando eles voltam à terra prometida de Canaã, eles percebem que, nesse momento, deixar esse indivíduo mais idoso não era a forma mais eficaz de reconquistar esse território. Então, a gente tem o fim da era dos patriarcas, ou do patriarcado, tá? E o início da chamada era dos juízes, né? Ou juizado. É um momento em que esses chamados juízes não tem muito a ver com o que você considera, por exemplo, um juiz na nossa sociedade atual. O que você hoje chama de juiz é um indivíduo que faz parte do poder judiciário. Tá? É alguém que decide um conflito dentro do poder judiciário. Por exemplo, um processo de divórcio, um processo de partilha de herança, enfim, aí você tem um juiz lá que decide, olha, você faz isso, você faz aquilo, as pessoas têm que obedecer à ordem do juiz. Quando a gente fala de juiz lá na história hebraica, esses juízes, eles eram líderes militares, que são pessoas jovens, fortes e tal, são líderes, né, que fazem parte das Forças Armadas e cuja principal função é dominar ou reconquistar esse território e defendê-lo desses outros povos rivais. Tá? Só que esse povo hebreu, né, ele começa a ter vários grupos militares diferentes ali que brigam entre si e levam a um processo de fragmentação. Tá? A gente vai ter um processo de fragmentação do povo hebreu em 12 tribos. Tá? São as 12 tribos ali de Israel, são as 12 tribos hebraicas que começam a brigar entre si e tal, e aí cada uma passa a ter o seu território, passa a ter um governo independente, você tem um momento ali de luta e fragmentação. Até que, no momento em que Saul consegue reconquistar esses vários territórios, unificar esses territórios todos, ele era um desses líderes militares também e tal, e ele reconquista esses territórios todos e se torna rei desse povo hebreu. Tá? Então a gente tem um momento de chegada ali, de retorno à Terra Prometida, de lutas internas e fragmentação para reconquistar as terras que estavam ocupadas por outros povos, tá? Mas depois de reunificação, de unidade, tá? desse povo hebreu, né? desse povo hebreu que passa a ter um governo unificado. Tá? Durante esse período da monarquia, né, da era dos reis, o rei mais famoso e conhecido é Salomão. Tá? Salomão teria sido, segundo diz a Bíblia, agraciado por Deus com uma habilidade à sua escolha. Né? Salomão, o que você quer? Você quer riqueza? Você quer poder? Você quer mulheres? Você quer felicidade? O que você quer, Salomão? E Salomão teria pedido a Deus sabedoria. Tá? E aí Deus fala, você quer sabedoria? Por que você quer sabedoria? E Salomão diz, olha, eu quero sabedoria para melhor governar o teu povo em teu nome, para melhor cumprir na terra a sua vontade. E Deus fala, caramba, que bacana, você é realmente um homem bom, puro de coração e tal, vou te dar essa sabedoria. E Salomão acaba sendo conhecido historicamente, né? Se você falar, por exemplo, fulano tem uma sabedoria salomônica, né? Você está dizendo que a pessoa é muito sábia, porque Salomão era considerado um modelo de rei sábio. Por que a gente fala isso biblicamente? Né? Qual é a explicação mais técnica, científica para essa sabedoria de Salomão? É porque, na verdade, durante o governo de Salomão, ele teria sido tão inteligente e hábil ao governar, né, que ele fez o reino ali hebraico prosperar, as pessoas fazerem comércio, enfim. Então, normalmente diz-se que Salomão foi um rei que se preocupou em construir estradas, estimular o comércio, tá? Garantir a segurança dessa sociedade, com a construção de muros ali na cidade de Jerusalém e tal, e que, mais importante que isso tudo, tá? Salomão teria construído um importante templo na cidade de Jerusalém. Beleza até aqui? Tá?
Salomão teria construído esse templo em Jerusalém para, neste templo, guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que seria uma arca, um baú, né? Todo decorado e tal, e esse baú ele serviria para guardar, né, as tábuas ali da lei hebraica e tal, enfim, que era um sinal dessa físico, né, material dessa aliança de Deus com o povo hebraico. Tá? Então, Salomão constrói o templo, garante uma profissionalização dos exércitos dos hebreus, consegue construir estradas, estimular rotas comerciais, constrói muralhas para a proteção da cidade de Jerusalém, só que tudo isso custa um enorme dinheiro. Então Salomão ele vai aumentando os impostos, vai cobrando impostos, cada vez mais impostos. Tá? O que diz a passagem bíblica? Que Salomão, sendo um rei muito inteligente, ele conseguiu usar bem esse dinheiro e trazer felicidade e prosperidade para o povo hebraico, então as pessoas aceitavam, toleravam o pagamento desses impostos. Mas que, após a morte de Salomão, os seus descendentes não foram tão habilidosos, tão inteligentes quanto ele. Tá? A corrupção se abate no povo hebraico, tá? E os impostos continuam altos, mas não são mais usados para o bem do povo. Isso teria gerado um conflito, uma briga ali entre as tribos de Israel e criado um cisma. A gente vai chamar isso de cisma hebraico. A palavra cisma significa divisão, ruptura, quebra. Tá? Alguma coisa que estava inteira e se partiu. O cisma hebraico é a situação na qual a gente vai ter duas das 12 tribos de Israel aqui embaixo, tá? Formando o reino de Judá, e 10 das 12 tribos de Israel, das 12 tribos hebraicas, formando aqui em cima o reino de Israel. Então você tem 12 tribos hebraicas que se dividem duas para um lado e formam um reino chamado Reino de Judá, e as outras 10 formam o reino de Israel. Você vai falar, mas aqui embaixo só tem duas, que eram duas tribos grandes, e lá em cima você tem 10 tribos menores. Por isso que você tem uma divisão quase que na metade do reino, mas de um lado você só tem duas tribos e da outra você tem 10 tribos. Judá vai ter como capital a cidade de Jerusalém, tá? E Israel em cima, tá? E esse Israel de cima não tem necessariamente diretamente a ver com o país Israel hoje em dia. Tá? Israel em cima vai ter como capital a cidade de Samaria. Tá? E por isso a gente vai ter, por exemplo, a passagem do samaritano. Samaria que tem a ver com samaritano. Daqui a pouco eu falo de Samaria e dos samaritanos. Tá? Mas no primeiro momento, então, você passa a ter uma divisão do reino hebraico em dois reinos. O reino de Judá embaixo e o reino de Israel em cima. O que acontece a seguir? Os assírios, um povo sobre o qual a gente já falou lá atrás na Mesopotâmia, os assírios eles invadem essa região, dominam o povo de Israel, do reino ao norte, tá? E o conduzem lá para os seus territórios. O reino de Judá acaba preservado, acaba conseguindo se defender, mas é obrigado a pagar tributos, obrigado a pagar impostos para os assírios como uma forma de manter sua independência. A galera lá de cima, tá, de Israel, com capital em Samaria, eles são absorvidos pelos assírios e começam a se misturar com eles. Começam a se integrar com aquele povo assírio, com os outros povos da Mesopotâmia e tal. A galera de Judá, do reino ao sul, vai dizer o seguinte: olha, nós aqui de Judá, nós nos mantivemos puros, nós ainda somos, todos nós aqui, descendentes do povo escolhido, do povo eleito por Deus para ser o seu povo. Deus poderia ter escolhido qualquer povo na terra e nos escolheu, né? E nós aqui mantivemos a nossa pureza. Né? Lá em cima, a galera de Israel, eles se misturaram com os assírios, então eles já não são mais muito hebreus, eles são um hebreu meio que misturado com outras coisas. Nós aqui embaixo de Judá, nós somos hebreus puros. E aí, para diferenciar esses dois reinos, né, como a galera de Israel tinha como capital Samaria, a galera do sul começa a chamá-los de samaritanos, né, e começa a falar isso com um certo desdém, com um certo preconceito, com um certo rancor, dizendo, esses samaritanos, eles se misturaram com os inimigos, eles se integraram na sociedade inimiga. Nós aqui de Judá, com capital em Jerusalém, nós nos mantivemos puros. Nós aqui embaixo, nós seremos, a partir de agora, chamados de judeus. E eles lá em cima são os samaritanos. Então, quando se fala na Bíblia de samaritano, uma passagem bíblica se fala do bom samaritano, é uma certa ironia.
né? Você não está dizendo que samaritano é bom porque todo samaritano é bom. Quando se fala em bom samaritano na Bíblia, fala-se inclusive com um certo descrédito. Caramba, é possível que um samaritano seja bom? Olha que coisa inesperada, que coisa fora do normal, né? Justamente porque existe essa rivalidade entre os judeus embaixo e o reino de Israel, os samaritanos em cima. Tá? Então, espero que você esteja me acompanhando aqui. Os assírios vão conseguir dominar e absorver esses samaritanos, os judeus vão manter a sua liberdade. A partir de agora a gente já não fala mais em hebreus, né? Esse povo que começa como hebreus, nesse momento, a gente muda a nomenclatura, né? Quando eu falar de hebreus, eu estou falando do todo. Quando eu falar de judeus, eu estou falando só dos descendentes daquele reino do sul. Tá? E esses judeus, após algum tempo, também vão ser escravizados, capturados, dominados. Tá? Quando o Império Assírio for desfeito e começar o Império Neobabilônico, né? O segundo Império Babilônico dos caldeus, lá da época do Nabucodonosor, eu não sei se você lembra dessa referência da videoaula de Mesopotâmia, mas eu falei que o grande rei dos babilônicos vai ser, do segundo Império Babilônico, vai ser Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele, dentre as várias coisas que fez, né, conquistou o reino de Judá e levou esses judeus como escravos para a Mesopotâmia. Tá? E aí a gente vai falar rapidinho aqui sobre escravidão, que foi uma coisa que a gente acabou não comentando nem quando falou de Egito, nem quando falou de Mesopotâmia, embora essa instituição da escravidão estivesse presente nessas duas sociedades, mas eu achei melhor falar agora, junto com hebreus, porque os hebreus eles foram algumas vezes escravizados na antiguidade. Né? A escravidão na antiguidade ela poderia ser de dois tipos. Tá? Quais eram os tipos de escravidão lá na antiguidade? A gente tinha a escravidão por guerra ou por conquista, estou falando da mesma coisa, e a escravidão por dívidas. Tá? O que era essa escravidão por dívidas? E essa acho que era mais fácil. Em tese, a escravidão por dívidas era temporária e consistia no seguinte: se um sujeito pegasse um empréstimo e não conseguisse pagar o dinheiro que ele pegou emprestado, ele deveria virar escravo do seu credor, da pessoa a quem ele devia, e ele trabalharia para esse credor, né? E o que ele trabalhava dia a dia, ele gerava uma riqueza com seu trabalho dia a dia. E essa riqueza ela ficava nas mãos do credor. E aí, quando, após um certo número de dias, após um certo tempo, esse escravo por dívida conseguisse quitar a dívida, ele trabalhou, né, ele devia R$1.000, e ele, com seu trabalho, gerava R$100 de lucro por dia. Ele trabalha 10 dias como escravo, e aí ele quitou os R$100 lá da dívida que ele tinha, e pronto, ele está livre novamente. A princípio, a escravidão por dívidas era uma escravidão temporária e era uma escravidão interna, que afetava o mesmo povo. Era o povo A escravizando o povo A, quer dizer, era o indivíduo do povo A escravizando um outro indivíduo do povo A. Acontece que, na prática, muitas vezes eu devo R$1.000 e sou escravizado, e aí eu vou produzir R$100 de lucro por dia com o meu trabalho. Então, em 10 dias eu vou ficar livre? Não necessariamente, porque nesses 10 dias eu tinha que ter um lugar para dormir à noite. Né? E eu acabava dormindo na casa do meu dono. Esse dono temporário. E aí esse dono temporário falava para mim: olha só, você produziu R$100 de riqueza com seu trabalho no dia de hoje, mas descontado os 50 da hospedagem, na verdade você só produziu R$50 de riqueza. Então já vou ter que trabalhar o dobro, não vou trabalhar mais só 10 dias, mas sim 20 dias. E aí o dono falava para mim: mas outra coisa, eu te dei alimentação. No tempo que você esteve aqui como meu escravo, eu te dei alimento no café da manhã, almoço e jantar, né? 3 refeições por dia, e aí dá o equivalente a mais R$30. Né? Então, desses R$100 que você produz por dia com o seu trabalho, você só vai estar ganhando, na verdade, 20. Tá? Os outros 80 são despesas de hospedagem e alimentação. E mais uma coisa, dizia o dono do escravo de dívidas. Né? Eu estou te emprestando as ferramentas para você fazer o trabalho. Né? Essas ferramentas têm um preço, um aluguel. Né? E o aluguel é de R$18. Né? Então, dos R$100 que você produz por dia de riqueza com o seu trabalho, só 2 estão sendo efetivamente usados para abater a sua dívida. Os outros 98 são alimentação, são hospedagem,
aluguel das ferramentas. Então eu estou ganhando R$ 2 por dia para pagar esses R$ 1.000 de dívida que eu tenho. Eu vou ter que trabalhar 500 dias. Aí no meio desses 500 dias eu fico doente e o meu dono chama um médico para me tratar. E essa consulta médica custou R$ 500, né? Então isso já aumentou a minha dívida ainda mais. E acabava que essa escravidão por dívidas, que era para ser em tese temporária, muitas vezes ali o dono do escravo dava uma enrolada no escravo, né? E acabava virando uma escravidão muito prolongada. Mas em tese era uma escravidão, a escravidão por dívidas era uma escravidão provisória, temporária. Já a escravidão por guerra ou por conquista é um povo A lutando contra um povo B e dominando o povo B. Qual era a lógica aqui? O povo A venceu. Em tese, o povo B poderia ter sido morto nessa guerra? Poderia. Então, se essas pessoas do povo B não foram mortas, foi pela bondade do povo A que quis preservar as vidas do povo B. Portanto, já que é uma decorrência da vontade do povo A que o povo B continue vivo, o povo B deve sua vida ao povo A. O povo A é dono da vida do povo B. E esse povo A, que é dono da vida do povo B, tem, portanto, o direito de escravizar o povo B pelo tempo que quiser. É uma escravidão, em geral, que acontece com dois, no polo do escravo e do senhor de escravos, a gente está falando de povos diferentes, e é uma escravidão, em tese, permanente, tá? Por tempo não determinado, por tempo indefinido. Acabava acontecendo que muitas vezes na antiguidade, não é que você por acaso fazia uma guerra e acabava escravizando o povo perdedor, mas muitas vezes na antiguidade um povo promove uma guerra, gera uma guerra, produz uma guerra justamente para conseguir mão de obra escrava. Por exemplo, os gregos faziam isso sistematicamente, mais do que os gregos, os romanos. Os romanos eles tiveram um império que se expandiu enormemente, uma conquista que se expandiu enormemente, porque os romanos eles estavam permanentemente entrando em guerra para conquistar mais escravos e fazer a sua economia continuar funcionando. Então, esses dois tipos de escravidão, por dívidas e por guerra ou por conquista, eles vão ser comuns e disseminados ao redor ali de toda a antiguidade em torno do mar Mediterrâneo, tá? Norte da África, Oriente Médio, Europa, você vai ter de forma muito comum, muito frequente, essas duas formas de escravidão. O caso do povo hebreu, né? Agora nesse segundo momento do povo judeu, eles vão ser escravizados? Vão. Qual é o tipo de escravidão que está em questão aqui? É uma escravidão por dívidas ou por conquista? Uma escravidão por conquista. O cativeiro da Babilônia foi isso. Tá? Nabucodonosor invade o reino de Judá, derrota os exércitos de Judá e diz o seguinte: olha, eu derrotei vocês, eu poderia matar todos os judeus, mas eu não vou porque eu sou benevolente. E agora eu acabei de me tornar o dono das vidas de vocês. Vocês vão lá para a Babilônia trabalhar para mim, fazer jardim suspenso, enfim, né? Trabalhar lá para o progresso, para o crescimento da Babilônia, do segundo Império Babilônico. Tá? Quem é que vai... Aí deixa eu voltar aqui, né? Eu passei, mas não era para passar ainda não. Quem é que vai libertar esses judeus? Vão ser os persas. Ciro da Pérsia, Ciro o Grande da Pérsia. Tá? Os persas foram um povo também da Antiguidade Oriental que invadiram a Mesopotâmia, dominaram a Mesopotâmia. E Ciro, ele tinha uma visão do seu império que não era muito essa da guerra, da conquista de escravos. Né? Ciro queria estender o seu domínio para toda essa região, e Ciro liberta esses hebreus, esses judeus, porque a ideia de Ciro era formar um grande império no qual todos esses povos são igualmente súditos dele. Não tem um povo superior e um povo inferior. Todo mundo ali é igualmente súdito dele, todo mundo ali igualmente paga imposto, todo mundo ali igualmente vai contribuir com o comércio, vai contribuir para a formação de exércitos, de tecnologia e tudo mais. Então Ciro vai ser o grande conquistador que vai encerrar o cativeiro da Babilônia. Você tem passagens bíblicas dizendo que Ciro era o escolhido do Senhor, né? Deus agiu concretamente na história, inspirando Ciro, motivando Ciro a libertar os judeus e tal. Enfim, você tem explicação bíblica aqui também. E aí, quando Ciro liberta os judeus, eles voltam para sua terra prometida. Tá? Só que depois os persas vão ser dominados por Alexandre o Grande, e essa região, posteriormente, ainda vai ser dominada pelos romanos. Então você vai ter essa região de Canaã, da terra prometida, da Palestina, né, sendo alvo de domínio hebreu. Os hebreus ficam ali em caráter mais ou menos permanente, tá?
têm uma saída para o Egito, depois voltam, depois são levados como escravos para a Babilônia e depois voltam, mas, embora o povo que habitasse ali fosse o povo hebreu, depois o povo judeu, né, essa região ela foi independente por muito pouco tempo. O povo hebreu, o povo judeu, ele era um povo que durante pouquíssimo tempo da sua história teve um governo autônomo, independente, soberano. Durante a maior parte da história desse povo, né, o povo judeu, eles estiveram dominados por outras nações, por outras sociedades. É o caso aqui dos romanos. Quando a gente chega aqui já na era depois de Cristo, você que tem um bom conhecimento bíblico, que fez catequese, deve saber, né, que Jesus, na época que ele esteve sobre a terra, andou e pregou e fez milagres e tal, e trouxe o evangelho, Jesus viveu numa sociedade que era dominada pelos romanos. Então ali a terra prometida, Canaã, estava sendo dominada pelos romanos. Tá? Só que esses judeus, né, que vivem ali sob domínio romano, eles diversas vezes tentaram se libertar do domínio romano, eles lutaram, fizeram insurgências, rebeliões, revoltas. E os romanos acabam muito insatisfeitos, né, de terem que estar sempre brigando ali naquela região. Era uma região pequenininha, que não tinha nem tanta riqueza assim, mas que estava toda hora causando dor de cabeça para o domínio romano. Né? Então o que os romanos fazem? Os romanos eles decidem exterminar ali, expulsar os judeus daquela região, obrigá-los a se espalharem pelo mundo, né? Destroem Jerusalém, destroem o templo de Jerusalém. Do templo de Jerusalém só sobra uma parede. Todo o resto do templo é destruído, só sobra uma parede, né? E aí, se você voltar para o comecinho desse vídeo, né, a imagem que ilustra esses slides é uma imagem de vários caras com chapéu preto do lado de uma parede, né, de pedra e tal. Que parede é essa? Essa parede é chamada hoje de Muro das Lamentações. O que seria esse Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações teria sido supostamente a única parede que sobrou do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é destruído pelos romanos e eles vão quebrando tudo e tal, e por acaso só uma parede sobra. E aí os romanos falam, sobrou uma parede, deixa essa parede aí, mas o resto do templo está todo, né, demolido, desmoronado e pronto, acabou. E isso seria numa tentativa de expulsar os judeus ali daquela terra e obrigá-los a ir embora para outras regiões, né, destruir os seus locais de culto e tal. Esses judeus, eles teriam se refugiado em Massada. Massada era uma fortaleza romana abandonada ali na região de Canaã. E esses judeus eles se refugiam, tá? E em Massada, uma parte deles se refugia em Massada, outra parte, de fato, vai-se embora ali de Canaã, vai-se embora da Terra Prometida, se espalham pelo mundo, tá? Mas uma parte teria se localizado ali, se refugiado em Massada, e passam a ter em Massada o último bastião, o último ponto forte de presença judaica em Canaã, na Terra Prometida. Tá? Os romanos eles nomeiam um general para ir até a região destruir Massada, mandam várias legiões com dezenas de milhares de soldados para destruírem Massada, matar os judeus todos, né, e tudo mais, escravizá-los, enfim. E esses judeus eles estão lá em Massada, e eles falam, não, a gente não vai se render, a gente não vai embora, a gente não vai desistir, a gente prefere perder a vida do que perder a nossa liberdade, do que ser escravizado, do que morrer na mão dos romanos. Então, o que acontece lá em Massada, no ano de 70 depois de Cristo, né, esse último ponto dentro de Canaã, que ainda tem domínio judaico, é que esses soldados todos, cada um mata as suas famílias, né, os homens matam as mulheres matam as crianças, os homens matam as mulheres, depois eles vão fazendo sorteios entre si, e aí os homens vão matando uns aos outros, né, até que só sobrasse um único cara, e esse último cara ele teria, né, seria obrigado a cometer suicídio, isso para não cair sob o poder dos romanos. Lembrando aí que o suicídio era um pecado terrível, gravíssimo, né, do ponto de vista da religião judaica. O suicida ele absolutamente não tem a menor condição de ir para o paraíso. Tá? Então a ideia aqui é que esses sujeitos eles todos, né, matariam seus entes queridos, né, para que seus entes queridos não precisassem se matar, e aí os soldados, os homens que sobrariam, eles fariam sorteios entre si, né, até que só sobrasse um deles, e esse último deles precisaria se matar, sabendo
que não iria para o paraíso, mas fazendo esse sacrifício em prol dos seus companheiros, dos seus colegas. Enfim, então com a queda de Massada, né, a gente termina a presença hebraica na chamada Terra Prometida, a gente termina a presença judaica na Terra Prometida. Era um pequeno contingente, uma pequena quantidade de judeus que ainda estavam por ali, grande parte já havia se dispersado e ido embora mundo afora, quando os romanos destroem o Templo de Jerusalém, enfim, isso provoca esse espalhamento dos judeus pelo mundo. Tá? O nome desse espalhamento foi diáspora. Beleza até aqui? Tranquilo? Tá? Que mais? Em termos culturais, o que os judeus eles trazem para a gente de pontos importantes? Tá? Eles são a primeira religião monoteísta da história, ou primeira religião conhecidamente monoteísta da história. É uma religião importante, amplamente divulgada e aceita naquela sociedade. A gente tem até o Akhenaton tentando criar uma religião monoteísta, mas de forma muito conflituosa, né? Não era uma religião que foi amplamente aceita. Dentre o povo judeu ali, o povo hebreu, o monoteísmo ele foi amplamente aceito. E uma passagem bíblica, né, um trecho bíblico, o trecho do Antigo Testamento, né, é um resquício, uma herança judaica para a nossa sociedade. Nós hoje, numa sociedade cristã, né, a gente deve isso aos judeus. Então é por isso que muita gente, quando vai falar da nossa cultura, da nossa sociedade, dos nossos padrões éticos e morais, as pessoas falam sobre cultura judaico-cristã. Por quê? Porque você teria essa relação aí do judaísmo com o cristianismo, essa origem histórica. Embora os judeus tenham sofrido enormes preconceitos ao longo do tempo, né? Ao longo da Idade Média, por exemplo, eles foram diversas vezes perseguidos, foram considerados os responsáveis pela morte de Cristo, enfim. Tá? Mas a princípio existe essa ligação sim do judaísmo com o cristianismo. Queridos, a gente acaba por aqui. Espero que você tenha conseguido me entender, que eu tenha sido claro na aula de hoje. Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo suas dúvidas, por favor. Não deixe a dúvida passar. Tá? Espero que vocês estejam todos bem. Fiquem com Deus. Por hoje é só e não esqueçam de lavar bem as mãos.